Voltamos com o Hit Esportes, vamos falar da Série A, mas antes vamos saber os resultados da Série B e uma notícia nada agradável para a Luzinha. É difícil, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 3 jogos nessa sexta-feira. O Bragantino vence a Portuguesa por 2-0, todos os jogos já no segundo tempo. Com esse resultado, a Portuguesa que venceu, né, na rodada de terça, que via o G4 mais próximo, está na 8ª colocação. A Ponte Preta, esse resultado é surpreendente para a Ponte que está ali nas cabeças tentando voltar para a Série A. A Ponte Preta está perdendo para o São Caetano, do Toninho Cecílio. Acho que é a estreia do Toninho Cecílio, se não me engano. Se não for, é o segundo jogo. São Caetano 2, Ponte Preta 1. Ponte Preta está na 4ª colocação, mas ainda tem a rodada do sábado, pode sair do G4. E o São Caetano vai subindo, está na 7ª colocação. O Vila Nova está empatando com o Paraná por 2-2. O Paraná estava vencendo por 2-0 e o Vila Nova conseguiu um empate. São esses 3 jogos, até o final do programa eles terminam, a gente confirma aqui o andamento da Série B, voltando. Pois é, eu vou começar então falando da Série A, jogos deste sábado. Jogos que vão acontecer todos às 6h30 da tarde. Flamengo contra o Palmeiras, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Grêmio Prudente, os dois times na zona de rebaixamento. O Santos contra o Cruzeiro, jogo na Arena Barueri, e o São Paulo vai enfrentar o Goiás no estádio do Morumbi. E ainda também no sábado às 6h30 da tarde, o Guarani contra o Vasco da Gama. Vou começar falando do Flamengo. O Flamengo que vai enfrentar o Palmeiras no Engenhão e distante do título. O objetivo dos flamenguistas é fugir logo dessa zona de rebaixamento. O treinador 2 vezes contratou um quarteto de atacantes para essa temporada e ainda assim o time não decola. É apenas o 15º colocado na tabela. Neste sábado, encara o Palmeiras, que também busca emplacar uma série de vitórias. Léo Moura deu a receita para acabar com os tropeços do rubro-negro. A gente está tendo um pouquinho de desatenção, né, no início do jogo. E as coisas estão acontecendo e depois a gente vai reagir. A gente já tem que entrar ligado para não tomar esses gols no início do jogo, porque aí você tem que sempre correr dobrado, né? Mas acredito que a gente vai acertar isso e vai parar de tomar gol e vai fazer o gol primeiro. David falou sobre a expectativa de enfrentar o Palmeiras, clube onde o zagueiro começou a carreira. Pensar em ajudar o Flamengo, né? Meu pensamento é ajudar o Flamengo a conquistar os 3 pontos, né? Fazer o dever de casa. E pela primeira vez, né? Enfrentar os amigos, né? Tenho uns amigos até hoje lá. Joguei lá 9 anos e vai ser assim, diferente para mim, depois de muito tempo, enfrentar eles. Pois é, o Flamengo hoje está na 15ª posição com 28 pontos. Está 5 pontos à frente do que seria o primeiro time a cair para a Série B, que seria o Atlético Goianiense. E o Palmeiras. Palmeiras hoje é o 9º colocado, tem 32 pontos. Quais são as principais informações do Palmeiras, Anderson Chene? Palmeiras vai ter a volta do Valdívia e o Lincoln, né? Eu acho que pagaram o Lincoln, porque ele está voltando. Obviamente, estou brincando aqui, se foi acertado ali, tinha que pagar mesmo. O Lincoln deve ficar como opção no banco de reservas. O Palmeiras não vai ter o Maurício Ramos. O Eduardo Menezes está até chateado, porque gosta do futebol do Maurício Ramos. Mas vai jogar o Fabrício. Então deve ser o Deola, né? O Marcos continua. O Vitor, na esquerda o Gabriel Silva. Na zaga jogando o Danilo e o Fabrício. Aí no meio de campo aquele time repleto de volantes. Marcos Assunção, Edinho, Márcio Araújo. Tem a volta do Tinga, mas o Tinga deve ficar no banco. E o Rivaldo vai jogar? Não, o Rivaldo fica no banco. Tá. E na frente, o Valdívia joga no meio. Na frente, o Dinei, o Thierry Henry do Palmeiras. Eu não sou eu que estou falando, não. Fisicamente parece, né? Fisicamente, não tecnicamente, ao lado do Kleber. Palmeiras jogando fora de casa é um time, né? Ninguém consegue explicar lá. O Deola deu entrevista coletiva, não dá para explicar. Fora de casa é uma beleza, agora em casa é verdade. Então, bom pro Palmeiras, vai jogar no Engenhão. Mas tem explicação esse negócio de que fora de casa joga melhor. Porque em casa, esse elenco do Palmeiras não tem maturidade suficiente. Esse elenco do Palmeiras é praticamente um elenco de 2 anos, né? De 1 ano e meio. É aquele elenco que perdeu o Campeonato Brasileiro no ano passado. Se você for pegar, tem 70%, 60% daquele grupo, perdeu o campeonato em casa. Porque no Palestra Itália, diante da torcida no Pacaembu, na Arena Barueri, quando joga no estado de São Paulo, tem ali um certo incômodo. Então é difícil da gente tentar projetar algo de bom para o Palmeiras. O Palmeiras não é regular.
Agora o Palmeiras precisa parar um pouco de jogar com tantos volantes. O Felipão escala 46 volantes. E o Márcio Araújo que fez o gol da vitória, quer dizer, um volante que fez o gol da vitória. Não adianta, e põe o zagueiro Fabrício, que não é um mau jogador. Vai enfrentar o Flamengo pela primeira vez. Pela primeira vez, não é um mau jogador, é bom jogador, só que joga fora de posição. Ele estava jogando de lateral esquerda com o tempo. Joga improvisado. Está errado, né? E o cara aparece como ponta lá pela esquerda. O Rivaldo também sabe é lateral fazer com a esquerda. bola. E vem sendo utilizado, né? É volante. No Avaí era volante mesmo. E a torcida do Palmeiras pega no pé do jogador, que foi uma indicação do Filipão. Olha o desespero do Filipão. Ele voltou para o Brasil, aí entra naquela história de reciclagem que a gente estava falando aqui de treinadores. O Palmeiras é goleado pelo Avaí, ele fica encantado com o futebol de um volante, segundo volante, pede a contratação e improvisa o segundo volante na lateral esquerda. É coisa de maluco isso. Não, é isso. E agora o Palmeiras precisa encontrar um rumo nesse campeonato. Acho que esse time do Palmeiras só vai dar certo. E eu acho que para o torcedor a gente falar isso toda hora também deve acabar com a paciência. Não, todo treinador fala que o Palmeiras vai dar certo o ano que vem. Não, o Palmeiras parece cheque pré-datado, só vai cair o ano que vem. O ano que vem o Palmeiras vai chegar, o ano que vem. Então é difícil. Agora que me surpreende o Xene dizer que o Dinei é o Thierry Henry. Não sou eu. Olha, você está em casa ainda, desculpa, Xene, que é isso? Agora, quem joga mais? O Thierry Henry ou o Tadeu? O Tadeu foi indicação do Marcos. Quer dizer, o Filipão chega e se encanta com o Rivaldo. O Marcos, que é goleiro, tem que fazer o dele lá. Pega as bolas aí. Esse é o Marcos. Indica o atacante. É complicado. Agora, um assunto sério. O presidente Luiz Gonzaga Beluso será submetido semana que vem a uma intervenção cirúrgica. Ele vai pedir o afastamento. Boa sorte. Inclusive, no site do Palmeiras há um espaço para quem quiser desejar boa recuperação para o presidente do Palmeiras. E, é claro, tem que deixar o presidente bem longe da televisão, né? Para não ver jogo do Palmeiras. O Salvador Hugo Palaia, que é o primeiro vice de futebol, assume o Palmeiras. E aí já há um complô da oposição, a parte política do Palmeiras está fervendo, porque o Palaia não agrada a oposição, é uma pessoa muito polêmica dentro do Palmeiras, e ele vai assumir o clube. E a Prefeitura de São Paulo demorou, né, porque essa parte de licitação, alvará e tudo mais, demorou, mas liberou a documentação para a W Torre começar a construção da Arena Palestra Itália. No último caso, o Palmeiras vai ter que dividir as funções. Se não houver um acordo, como disse o Xene muito bem em relação ao Salvador Hugo Palaia, aí o diretor vice de futebol, que é o Gilberto Tipulo, responde pelo futebol. O Palaia, que é da parte de finanças, vai responder pelas finanças. Então, vai ter que dividir um pouco a responsabilidade se não houver um acordo, porque eu acho que já se desenha uma possibilidade dessa de não acordo para o Palaia assumir soberano. Né? Um outro jogo bem interessante dessa 25ª rodada, Santos contra o Cruzeiro. Estava lendo algumas informações do Santos, está ainda a troca de farpas entre o presidente e o Dorival Júnior. Já que a gente está falando do Santos. O Luiz Álvaro falou que o Dorival Júnior fazia 30 dias que não dava um treino tático. E aí o Dorival Júnior ainda falando sobre essa questão do Neymar, dizendo que ele se defendeu dentro da declaração da diretoria de que a punição ao jogador não era a responsabilidade do técnico, e ainda disse que não conheceu nenhum treinador que havia sido mais afrontado por um atleta, como aconteceu entre Neymar e Dorival Júnior naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Mas esse jogo entre Santos e Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é um jogo interessante, já que o Neymar novamente estará em campo e o Cruzeiro está em terceiro colocado, tem 44 pontos. Se vencer, empata com o Corinthians em 47 pontos e o Corinthians só vai jogar no domingo. A diretoria também não pode falar muito, né? Porque colocaram toda a responsabilidade no Dorival. Aí eu fiz o jogo Santos e Corinthians, eu tive a possibilidade de entrevistar o Dorival Júnior lá na residência dele. Ele me disse, olha, o Neymar não é o grande responsável, não se pode criar um monstro. Eu acho que nesse caso todo, eu começo a acreditar que a imprensa sabe apenas 60%, que tem mais coisas que a gente não sabe. Por exemplo, teve briga mesmo do Neymar com o auxiliar, o Neymar discutiu com o Dorival, parte do elenco estava contrária à posição do Neymar. Quando alguns jogadores souberam da demissão do Dorival, retornaram para tentar demover a diretoria dessa possibilidade. Mas a diretoria, para você ter ideia, o Luiz Álvaro não participou da reunião, porque ele estava ia passar por uma intervenção cirúrgica, foi videoconferência plástica, fez uma videoconferência. Então, quer dizer, ele não queria a demissão do Dorival, os diretores que
convenceram o Luiz Álvaro. Então, eu passo a acreditar que tem mais coisa aí que a gente vai descobrir. É o que eu falava ontem, vestiário, sala de reuniões de presidente, tem muita coisa que a gente não sabe. E teve esse erro de comunicação. Tem uma manchete aqui do Lance Net, também ouvindo a respeito desse assunto do Dorival. A manchete é: nunca ninguém foi tão desrespeitado. No caso, o Dorival Júnior assumindo sua parcela de culpa, e aí surgem essas informações de que ele estava perdendo mão do time. Ele fala que não, que o Madison foi punido, que teve punição anterior para o Neymar também, mas que não houve um acordo com o presidente, e ele viu naquele momento que ele não teria condições de continuar em Santos, e que não assinou com o time de São Paulo. Aquela história que eu falei ontem, pela ética que ele tem no futebol, ele não vai para São Paulo. Muita gente chutou, já vai apresentar depois do jogo. Tudo balela, não vai para o São Paulo. Se ele aceitar o desafio, que é um baita desafio, ele pode ir até para o Atlético Mineiro, mas isso aqui é palpite, não é informação. Xene, mas lembrando que o Dorival tentou mesmo, puniu Ganso, Neymar, vocês lembram disso? Ganso, Neymar, Madison. Naquele episódio. E o André, pelo atraso, tudo. É o aniversário do Madison. Aí teve o episódio da Twitcam, vários episódios extra-campo. O problema é o seguinte: quando se comanda uma molecada, é sempre muito complicado. Você tem que ter respaldo. Só que a diretoria do Santos vive muito do marketing. Como é que você vai chegar para um representante que investiu muito para a permanência do Neymar, que não foi para o Chelsea? Olha, ele não vai jogar contra o Corinthians, porque o Dorival acertou que ele jogaria, mas não vai jogar mais. E aí, você vai falar o quê para o seu... Então, é igual o caso que no ano passado o Mano Menezes viveu do Ronaldo. Tira o Ronaldo? Não, tem que deixar ele em campo. Então, é complicado. Quando tem essa divisão, é sempre difícil. Pois é, vamos falar muito ainda da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Hit Sports vai para um rápido intervalo e volta já.